Oi, tudo bem? Eu sou o Arthur, eu sou professor de português, especialista em gramática comparativa e redução do sotaque. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa um pouco mais filosófica, né? Como ter confiança na hora de falar uma língua estrangeira, ou nesse caso, como ter confiança na hora de falar português. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu sempre quero lembrar, né? Se você acha que esse vídeo aqui está muito rápido, sempre pode baixar a velocidade aqui nas configurações. O que significa ter confiança para começar, né? Para falar uma língua? Confiança significa você não ter medo, você não ter vergonha, você não ter nenhum tipo de inibição quando você tenta falar uma língua estrangeira com um falante nativo daquela língua ou não, né? Você pode, por exemplo, usar o inglês para falar com um alemão. Aí, nesse caso, nenhum de vocês é nativo da língua, mas não importa, né? Como ter confiança para ter essa coragem, né? Assim, de falar uma língua estrangeira com outras pessoas, não se sentir envergonhado. Sinceramente, eu acredito que a melhor forma de você ter confiança é você ter conhecimento, ou seja, você só vai se sentir confiante, confortável para você fazer alguma coisa. Isso aqui não se trata nem de língua, né? Mas de qualquer habilidade que você queira adquirir, qualquer conhecimento que você queira ter, que é novo, né? que é desafiador, que é diferente para você, você precisa ter mais conhecimento. Você só vai ter confiança quando você tiver mais experiência, né? A experiência, o tempo que você colocou ali para aprender essa sua nova habilidade. Assim, simplesmente para resumir bem, não ficar enrolando muito a sua vida. Como ter confiança em falar português? Estude, né? Não adianta você querer estudar simplesmente 2 dias, 3 dias e aí já ir para o Brasil, ir para Portugal e achar que você vai falar um português fantástico. Não adianta você estudar 2, 3 dias de inglês e querer ir para os Estados Unidos, estudar 2, 3 dias de francês e ir para a França, 2, 3 dias de japonês e ir para o Japão. Isso não faz sentido. Você não pode ter confiança em alguma coisa que você não domina, que você não entende, né? Com a qual você não tem experiência. Então, simplesmente, a maneira mais simples de ter confiança para falar uma língua estrangeira é estudar muito, é chegar num nível avançado desse idioma. E quanto tempo demora para você chegar no nível avançado de um idioma? Francamente, pode demorar anos, tá? Qualquer pessoa que diga para você: ah, sim, eu vou ensinar aqui português, eu vou ensinar francês, eu vou ensinar russo em 2 semanas, né? Em 2 semanas você vai estar fluente. Essa pessoa está mentindo. Sabe por quê? Porque você tem que pensar num outro contexto. Imagine que alguém dissesse assim: ah, eu vou te ensinar engenharia em 2 semanas. Em 2 semanas você vai ser engenheiro. Em 2 semanas você vai ser advogado. Em 2 semanas você vai ser dentista, né? Isso é impossível. Isso é simplesmente impossível. Você não pode aprender uma habilidade nova em tão pouco tempo, né? Você precisa de mais tempo. Então, qualquer pessoa que diga que você pode aprender uma língua super rápido e que você vai ter confiança para falar com toda essa velocidade, está mentindo na prática, tá? Você precisa de um pouco mais de tempo. O que você pode fazer, e é isso que eu gosto de fazer, é tentar aprender modelos, por exemplo, dos tempos verbais. No caso do português, é muito importante saber os tempos verbais, porque você tem aí todo o tom da língua portuguesa, é essa modificação dos verbos, né, para o passado, para o futuro, para o presente. É possível você aprender modelos de verbos para você saber como dizer uma frase no presente, como dizer uma frase no passado, como dizer uma frase no futuro, para você ter algumas ferramentas para conseguir se comunicar melhor, ainda que o seu vocabulário seja reduzido. Mas, para você ter realmente um vocabulário enorme, para você ter várias expressões naturais, né, que vão dar essa confiança de você entender, sei lá, 95% do que as pessoas estão falando, você precisa de mais tempo. Infelizmente, você não pode ter uma linguagem avançada em pouco tempo. Você pode ter técnicas, ferramentas para você saltar do zero, que você não conhece absolutamente nada, até talvez um 40% ou 50% da língua. Você pode ter esse tipo de técnica, mas dos 50% ali daquele platô que você atingiu, que você tem todas as bases, até você chegar realmente no avançado, em que você compreende bem aquilo que você está falando, né? E você compreende as nuances culturais, as mudanças de pronúncia que não estão nos livros, né? Esse tipo de coisa demora muito tempo. Conclusão: como ter confiança para falar português? Você precisa estudar muito. E você precisa estudar por bastante tempo, né? Eu posso dar dicas aqui para vocês, eu quero acelerar o seu entendimento, a sua compreensão do português, mas eu não posso fazer milagre. Eu não posso prometer que você vai aprender em 2 semanas tudo que você precisa saber. Você vai ter uma boa noção, uma base, para você depois aprender sozinho e continuar estudando, né?
Você tem que continuar estudando e você tem que estudar principalmente sozinho, né? Você pode ter um professor, você pode até fazer 2, 3, 4 aulas por semana, mas quem realmente aprende bem é a pessoa que tem mais contato. Ainda que seja só 20 minutos, se você vê uma televisão em português, você lê alguma coisa em português, você tem um amigo que fala português, e aí você faz aula, e aí você assiste um vídeo aqui no YouTube, tudo isso, quanto mais frequência você tiver nesse tipo de atividade, vai contribuir para aumentar o seu contato com o português e você, aos pouquinhos, chegar naquele nível avançado, tá? Eu digo isso assim como alguém que fala 6 idiomas, né? Eu não falo todos eles com a perfeição assim que se espera, né? Eu posso cometer erros aqui e ali, mas eu tenho confiança de que apesar de cometer os erros, as pessoas vão me entender, elas vão me corrigir se for o caso, mas vão continuar conversando, porque eu tive muito contato durante anos com o espanhol, com o inglês, com o italiano, com o francês. Realmente, para você ter confiança, você precisa estudar, você precisa praticar, você precisa ter contato e principalmente paciência, porque isso vai demorar. Aprender qualquer habilidade nova requer tempo e paciência, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha feito você pensar um pouco. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você pode deixar aqui embaixo, né? E eu espero ver você na próxima, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.